pessoal, estamos com mais um vídeo com o tema Natal, um Natal de paz. No vídeo da semana passada nós vimos detalhadamente, como está escrito lá em Lucas, de como Jesus nasceu. Que José e Maria tiveram que ir até Belém para fazer o cadastramento, que não tinha lugar para Jesus nascer, então eles tiveram que ficar na estrebaria, e Jesus nasceu lá na estrebaria, que o bercinho dele foi uma manjedoura, e que os anjos apareceram para os pastores anunciando o nascimento de Jesus e falaram exatamente onde Jesus estaria. Então os pastores foram até lá e adoraram a Jesus. Nós aprendemos também que nós só temos paz por causa de Jesus, porque daí nós temos o perdão dos nossos pecados, nos reconciliamos com Deus. Então, através de Jesus, nós temos comunhão com Deus, por isso nós temos paz. Hoje nós vamos ler o nascimento de Jesus, mas como está escrito lá em Mateus. Então, quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 2, e vamos ler juntos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Reunindo todos os chefes dos sacerdotes do povo e mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor, em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá um líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-lhes com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu possa também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem para Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então aqui a gente vê uma outra parte do nascimento de Jesus, a parte dos magos do Oriente indo visitar. E às vezes a gente pode ficar em dúvida: nossa, mas como que aconteceu tudo isso? Os magos chegaram até a estrebaria e viram Jesus lá? E isso a gente vê que não. Os estudiosos, os teólogos estudando bem, viram que Jesus apareceu depois desse tempo todo. E aí a gente tem aqui a parte, olha, falando... quando começa o capítulo 2 falando o seguinte: depois que Jesus nasceu em Belém, ou seja, foi depois do nascimento de Jesus. Então aqui já deixa claro, e a gente já tem mais os estudos dos historiadores, dos teólogos, deixando isso bem claro, que Jesus devia ter mais de um ano, entre 1 a 2 anos, quando os magos foram visitar Jesus, quando a estrela pousou bem em cima onde Jesus estava e direcionou os magos o caminho que eles tinham. Então a gente vê que foi depois, 1 ano e pouquinho depois do nascimento de Jesus. Mas da onde que vieram esses magos? Quem eram esses magos? Aqui falam que são magos vindo do Oriente. A gente pode às vezes achar que foram 3 magos, às vezes quando a gente monta o presépio, a gente vê um presépio, a gente tem lá a figura só de 3 magos, mas provavelmente eram mais magos, 5, 10, 15 magos. Eles andavam em caravana e onde eles passavam todo mundo via. É uma outra coisa que os historiadores deixam bem claro, que não eram só 3, foram 3 presentes, mas não eram só 3 magos, eram mais. E eles vieram do Oriente, provavelmente da região da Babilônia. Vai aparecer um mapa aqui para vocês mostrando em círculo o lugar que era a Babilônia, de onde os magos vieram, e um quadradinho mostrando a região de Belém, que foi onde Jesus nasceu e onde Jesus estava. Esses magos provavelmente vieram da região da Babilônia. E se a gente lembrar a história que está escrita aqui na Bíblia, uns 500 anos
antes do nascimento de Jesus, a gente tem a história do Daniel. Vocês devem lembrar a história de Daniel na cova dos leões. Daniel interpretando uma mão, umas palavras que apareceram para o rei Beltesazar. Os amigos de Daniel entrando na fornalha e não se queimaram porque eles não falaram que não iriam adorar um outro Deus, a não ser o Deus vivo, o nosso Deus. Daniel também foi jogado na cova dos leões porque ele falou que não ia adorar outro Deus, que ele ia continuar adorando ao Deus vivo e 3 vezes por dia ele fazia a oração dele. Então, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, sitiou toda a região de Jerusalém, guerreou, ganhou e levou algumas pessoas para a Babilônia, Daniel e muitas outras. E queriam o quê? Que eles vivessem a cultura deles, adorassem os deuses deles. E Daniel disse não, Daniel e os amigos dele. E Deus, então, cuidou de Daniel e dos amigos dele, honrou a fé de Daniel e dos amigos dele, e Daniel cresceu, mostrou que ele era muito inteligente, mostrou que ele vinha uma sabedoria que vinha de Deus, e ele passou por muitos reis, passou pelo rei Nabucodonosor, pelo rei Dario, pelo rei Beltesazar, como uma pessoa, um profeta de Deus, uma pessoa temente ao Deus vivo. Como era um profeta de Deus, deixou muitos escritos anunciando a vinda do Messias, o Salvador, que era Jesus. E outros profetas também deixaram. Isaías, no livro de Isaías está escrito lá que Jesus viria de uma virgem, que ele seria Emanuel, que é o Deus conosco, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus forte. O livro de Miqueias, que é outro profeta, que é a citação aqui que os estudiosos da lei, os sacerdotes falaram que ter sido que Jesus nasceria em Belém. E com certeza, então, esses magos que estudavam todas as coisas, que estudavam as estrelas, por isso que viram aquela estrela diferente e resolveram segui-la, estudaram também todos esses livros que estavam escritos. Por isso eles sabiam exatamente que viria um rei, que nasceria em Belém. E os sacerdotes, que nós vimos aqui, os estudiosos da lei, também confirmaram. E o que eles leram aqui, que a gente leu, estava escrito no livro de Miqueias. E se a gente continuar lendo o que está escrito lá, em Miqueias 5:5 está escrito assim: e ele será a sua paz. Então o profeta Miqueias já estava anunciando o nascimento de Jesus e que ele viria com este objetivo de nascer aqui para depois morrer na cruz, para nos reconciliar com Deus, perdoar os nossos pecados, para que nós tivéssemos paz. Por isso que Jesus é a nossa paz. Agora vamos estudar os personagens que nós temos aqui na nossa história. Primeiro, Herodes. O que Herodes fez? Herodes, quando ficou sabendo do nascimento de Jesus, sabendo que viria esse homem, que seria o Salvador, que viria como um rei, ele estava achando que seria um rei, queria o quê? Lutar contra ele no poder. Não um rei que viria para salvar a gente dos nossos pecados. Mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos quando viu que os magos não voltaram para ele. Depois nós temos quem? Os pastores, como nós vimos semana passada. E o que os pastores fizeram quando receberam a notícia que Jesus tinha nascido? Eles ficaram alegres, correram até onde Jesus estava para adorar. Depois nós temos também os magos. E o que os magos fizeram quando encontraram Jesus? Ficaram felizes, adoraram Jesus, deram os presentes para Jesus, receberam um sonho, então não voltaram para Herodes para contar onde Jesus estava. Nós temos também, como nós lemos aqui no livro de Mateus, os sacerdotes e os mestres da lei, que leram que Jesus iria nascer em Belém, ficaram sabendo que provavelmente ele já tinha nascido, e como eles se comportaram? Não mudou em nada a vida deles. Ficaram indiferentes, não ficaram felizes, não foram adorar o Salvador. E nós? Como nós estamos nos comportando agora que a gente conhece toda a história de Jesus, que a gente sabe que o Natal não é a árvore de Natal, que o Natal é Jesus, que ele veio para nos trazer a paz, para perdoar os nossos pecados? Como vai ser o nosso comportamento? Com qual desses personagens nós vamos nos identificar? Eu quero ser, e eu sou já,
como os pastores e como os reis magos. Adorar Jesus, ficar alegre com o nascimento dele, reconhecer que ele veio só para morrer na cruz pelos meus pecados, porque eu sou pecadora, porque o pecado está aqui dentro de mim e ele veio para me libertar e para me reconciliar com Deus. Então, esse é o meu comportamento. Eu quero que você pense aí como que está sendo o seu comportamento. E não só hoje no Natal. Todos os dias nós temos que buscar esse Jesus, ser cada dia mais parecido com ele, que daí a gente vai estar sempre ligado com Deus e a gente vai sentir então todos os dias essa paz, independente da situação que nós estivermos vivendo, da tristeza, do problema, da ansiedade. Lá no fundo do nosso coração a gente vai ter sempre paz. Então vamos orar agora por isso, agradecendo a Deus porque ele mandou Jesus para nascer no Natal, depois morrer na cruz, que é o que nós comemoramos na Páscoa, para que a gente tivesse os nossos pecados perdoados. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor por nós, que nos ama tanto, que mandou o seu único filho Jesus morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e assim a gente tenha um relacionamento pleno de volta contigo e nós possamos sentir essa paz que vem de ti. Esteja abençoando todas as famílias que estão agora cultuando a Ti conosco junto através desse vídeo. Esteja também com aquelas famílias que estão com algum doente, aquelas famílias que perderam algum querido, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo de novo. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos agora então juntos cantar duas músicas. Nascer